Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos relacionados à saúde do trabalhador, falando sobre NR7, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Se a gente for analisar o Brasil, que é considerado o quarto maior provocador de acidente do trabalho do mundo, né? Isso significa que cada um minuto, mais de um trabalhador é acidentado no Brasil, né? Uma média de 700 mil por ano. Num levantamento do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, ocorreram entre 2012 e 2018 4,5 milhões de acidentes, sendo que 18 mil foram fatais, né? Num levantamento feito de 2012 e 2016, foram gastos mais de 20 bilhões de reais, significando 4% do PIB do país. E no levantamento da Fiocruz, veja só, um caso que a gente nem pensa muito, houve 4 mil casos de intoxicação por agrotóxicos, né, naquele ano. Infelizmente, o registro de doenças ocupacionais no Brasil é muito aquém da realidade, né? Então, o acidente do trabalho praticamente fica restrito quase que aos acidentes típicos e o de trajeto, né? Então, doenças ocupacionais, infelizmente, são muito subnotificados. Quando estamos no atendimento de urgência e um acidente de trabalho chega, na grande maioria das vezes, a chance de ser um problema nas mãos, uma lesão, uma fratura ou corte nas mãos. Por quê? Veja só, as partes mais atingidas do corpo no acidente de trabalho são os dedos. 117 mil no levantamento feito em 2015, né? Depois, já com 39 mil bem abaixo, vem os pés, mãos, joelho e ombro, né? Então, veja, se a gente considerar então só o dedo, a mão e o ombro, então a maior parte do acidente ocorre no membro superior, né? O que é esperado mesmo. Mas o pé e o joelho também são alvo dos acidentes, né? Se a gente observar aqui o número de mortalidade, quer dizer, número de mortes, a taxa de morte por casos de acidente, vamos observar que na região sudeste, apesar do maior número de acidentes de trabalho registrados, 300 mil, né, quando analisamos a mortalidade, a taxa de mortalidade, veja só, neste ano de 2017, foram 3 mortes por 1.000 acidentes. E aqui, tanto na região norte, nordeste e centro-oeste, foram 5, né? E a região sul, 4. Então, apesar da região sudeste concentrar o maior número de acidentes de trabalho, até porque concentra maiores fábricas, indústrias, né, do país, o número de morte por acidente, ela relativamente é menor, né? Provavelmente pelas próprias condições mais seguras de trabalho, né? E quando analisamos o número de trabalhadores que se acidentam por sexo e por idade, a gente vê então a grande maioria atinge mesmo os homens, né? E na faixa etária, veja só, de 20 a 39 anos, né? Isso faz com que a gente tenha que considerar acidente do trabalho um grande motivo, uma causa importante, né? Tanto de morte quanto de lesão, que provoca muitas vezes incapacidade na nossa faixa mais importante, que é a faixa de jovens trabalhadores, né? Quando a gente analisa, então, ocupações pelo CBO, quais são os mais atingidos? Veja só, 5,5% trabalhadores do setor de alimentação, 5% técnico de enfermagem, né? E aí a gente vê aqui auxiliar de enfermagem também aqui embaixo. Depois de técnico, a faxineira, né? Servente de obras, motorista de caminhão, auxiliar, como falamos, auxiliar de escritório, carteiro e vendedor do comércio varejista, né? Então, você vê, então, quais são as ocupações mais atingidas. E quando a gente analisa as atividades, e a gente, então, com mais registro de acidente, então vê que o ambiente hospitalar hoje é talvez o que mais notifique. Pode ser que não é onde mais ocorra, mas nesse momento
10% de todos os registros de acidente do trabalho ocorre, então, no ambiente hospitalar. No comércio varejista, especial nos supermercados, né, principalmente as meninas que atendem no caixa e também os repositores, é a segunda atividade com mais notificação. A administração pública entra como terceiro aqui, porque, na verdade, a administração ela inclui todas as estatais, por exemplo, como a Petrobras, como todas as indústrias petroquímicas, também a área de produção de energia elétrica, né? Então, aqui entra também por isso. Depois, a construção civil, que a gente acha que deve ter muito mais, né? Porque os acidentes, talvez os leves, nem sempre são notificados, né? E em seguida já vem o transporte de carga por conta dos acidentes de trânsito e também do estresse, né? Levando a problemas emocionais, mentais. E finalmente os correios, que é uma atividade de rua, que também a gente vê, então não imagina que os acidentes de trabalho que possam ocorrer nessa turma, né? Nessa equipe de trabalho. Então, qual é o objetivo de um plano do PCMSO? É preservar, né, proteger a saúde dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais que estão avaliados no PGR, que é o antigo PPRA. Então, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele mudou para Programa de Gerenciamento de Risco, que tem um conceito mais amplo, né? Que tem um conceito de você fazer uma projeção, que você tem o gerenciar, não é só prevenir, né? E a meta é exatamente o quê? Acompanhar 100% dos trabalhadores para que eles não adoeçam, que a meta então é atingir todos os trabalhadores e que você possa então fazer a proteção. E qual é o campo de atuação? Organizações, quer dizer, empresas e órgãos de governo que tenham empregados regidos pela CLT. Então, veja, qual é o trabalho do PCMSO? Quer dizer, um plano deve fazer o quê? Antecipação e o reconhecimento dos riscos, quer dizer, conhecer cada canto da empresa, cada ambiente de trabalho, cada função exercida, né? E antecipar o reconhecimento desses riscos, adotar medidas de controle, né, seja de prevenção coletiva ou de adaptação ou EPI, monitorar esses riscos existentes e também a saúde dos trabalhadores, né, e fazer então as medidas corretivas. Então, o braço da saúde dos trabalhadores deve estar no PCMSO, né? Então, ele, na verdade, é um plano integrante de um conjunto maior de proteção, né, de iniciativas que as empresas devem implantar, né, e ela deve estar harmonizado com outras normas regulamentadoras. Até então, a impressão que dava é que o médico da saúde ocupacional, ele ficava meio isolado, alijado de todas as outras NR, em especial quando se trata do PPRA, do antigo PPRA. Essa portaria de 6734 desse ano, de março, ela diz o seguinte, que é preciso haver uma integração entre o plano de controle médico com o programa de gerenciamento de risco, né? E essa inclusão do PGR, ela é um marco, como dizem os nossos técnicos, os médicos que fizeram essa reforma, vamos dizer assim, para a prevenção das doenças do trabalho e de acidente de trabalho, né? E o que o PCMS tem? Então, as diretrizes, quer dizer, a rota que todas as empresas devem imprimir nesse plano deve ser o quê? Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde, né? Quer dizer, não deixar a doença evoluir a ponto do médico reconhecer o problema só na hora do afastamento ou na hora da morte, né? Detectar possíveis exposições excessivas. Isso quem pode fazer? O PGR, né? Quem gerencia o risco, mas também o médico. Para gente, não está funcionando, por exemplo, a proteção ao ruído nessa sessão. Tem trabalhadores já com perda auditiva, né?
Definir a aptidão de cada empregado, isso é muito importante, né? O médico e também o setor de RH, avaliar bem minuciosamente o perfil, a tarefa, para saber se tem aptidão, afinidade entre aquele trabalho e o perfil do trabalhador, né? Isso tudo o médico deve saber e deve ajudar o setor de RH nessa função, né? O PCMSO deve subsidiar, olha, todas essas ações aqui, subsidiar, por exemplo, a implantação e monitoramento das medidas de prevenção, né? Quer dizer, falar, não, mas o médico não está, não, mas ele tem que ajudar a CIPA e o SESMIT, né? Quer dizer, a própria equipe de segurança, os técnicos de segurança, como fazer a melhor medida, né? Ele conhece também os sintomas e os sinais, ele deve fazer esse trabalho junto com essa equipe. Analisar, do ponto de vista estatístico, epidemiologicamente falando, né, se a empresa está melhorando ou piorando quanto aos riscos, né, quanto à exposição daqueles trabalhadores àqueles riscos, né? Decisões de afastamento, seja por um tempo curto ou um tempo grande para encaminhar para a Previdência Social, quem deve fazer, e muito bem fundamentado, é o médico do trabalho, né? A emissão de notificações, então, para o SINAM, né, do Sistema Único de Saúde, quem deve fazer também essa equipe, também o médico, e deve constar no plano. Tudo que o médico vai fazer deve estar no PCMSO, né? Encaminhamento para tratamento no SUS, ele também deve estar lá escrito, porque se você não tiver essa diretriz escrita, vem um outro colega médico e acha que não precisa fazer, né? O que mais de diretrizes? Acompanhar de forma diferenciada os empregados que se afastaram por problema de saúde ou que já estejam com início de problemas de saúde, né? Então, veja, está com problema no ombro, tem uma atividade com bastante movimento repetitivo, com esforço muito grande, já é preciso fazer alguma coisa antes que ele venha a se adoecer, né? Seja readaptando o posto de trabalho, melhorando alguma atividade ali na rotina, ou fazendo alguma adaptação de equipamentos, né? Subsidiar a Previdência Social nos casos de reabilitação profissional, que é uma atividade da Previdência, para aqueles que ficaram incapazes de retornar ao trabalho anterior. Seja porque teve por exemplo, amputação do pé, do braço, ou uma doença que não pode mais voltar naquele posto de trabalho, a Previdência paga cursos, né, ou paga uma capacitação para retorno ou numa outra função, ou na mesma função. Então, readaptação profissional no trabalho, quando volta, é uma atividade do médico do trabalho e deve constar do PCMSO, assim como todas as vacinas indicadas naquele ano, né, pelo Ministério da Saúde, através da vigilância em saúde, né? A vigilância, então, da saúde ocupacional, ela pode ser passiva quando o médico recebe no seu consultório, né, as queixas do paciente em relação às doenças ocupacionais. Então, ela começa, por exemplo, a ter problema de pulmão, falta de ar. Então, se é um ambiente que tem partículas sólidas, por exemplo, que pode afetar o pulmão, o trabalhador vai vir, você deve fazer uma ausculta, né? Vai fazer um exame bem minucioso e pedido de exames. Ou então, o médico do trabalho deve fazer uma vigilância ativa. Falou, opa, aquela sessão tem muita exposição, por exemplo, ao ruído. Eu vou, então, ver como que está no PGR, quais são os exames que deve constar, que deve ser realizado, a periodicidade, naquele caso, para evitar a perda auditiva. Então, eu posso ter uma atitude proativa, né, de examinar de acordo com as NRR, ou então, de acordo com os sintomas que eu vejo que estão aparecendo no consultório ou que eu percebo nas visitas no trabalho, né? Por exemplo, o trabalhador não se queixa, mas começa a ter lombalgia. Se faz uma visita na empresa, alguns já se encostando, com áreas de que está tendo dificuldade de movimentação da coluna. Então, já é a hora do médico fazer, então, uma avaliação se há necessidade de exames dos demais, né?
Qual é a responsabilidade da empresa em relação ao PCMSO? Ele deve garantir a elaboração e a efetiva implantação. Não é para ter um plano nas gavetas, não é para pagar para ter um PCMSO e fazer de conta que então, está sendo aplicado e, na verdade, ele ficou um documento de gaveta, né? Custear os ônus, porque tem um ônus, você tem que pagar médico, você tem que ter um ambiente para consulta, tem que fazer todos os exames periódicos, né? Seja exames clínicos ou laboratoriais, né? Esse médico deve preferencialmente ser médico do trabalho. Por quê? Ele tem uma formação clínica e tem uma formação legislativa. Aqui nós estamos vendo médico perito, que pode ser da Previdência ou pode ser do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Mas o médico do trabalho, ele faz o link entre a clínica e os médicos e os riscos, né? E os riscos. E ele vai fazer, portanto, o link entre a doença que o médico que ele percebeu, o tratamento feito e o afastamento quando é preciso. Então, veja, quanta coisa ele deve saber, além da clínica, além de conhecer todos os riscos, a exposição que eles têm aos riscos, a legislação, seja trabalhista ou previdenciária, né? Então, por exemplo, uma lombalgia pode ser doença do trabalho, como pode não ser. Quem é que pode dizer? O médico que conhece o ambiente de trabalho e as funções que aquele trabalhador faz naquela empresa, né? E também, por exemplo, PAI, perda auditiva induzida por ruído, pode ser por uma atividade de lazer, né? Mas você sabe que aquele trabalhador tem exposição a ruído no seu dia a dia, ou ainda uma doença ocular. Então, preferencialmente, um médico que vai executar as atividades do PCMSO deve ter especialidade em medicina do trabalho, né? O planejamento do PCMSO deve constar, então, o quê? Primeiro, os riscos. Então, o PGR, que normalmente é produzido por uma outra equipe, né, da segurança do trabalho, pode também o médico do trabalho fazer parte, mas nem sempre. Mas é preciso ter no plano que o médico vai executar todos os riscos ocupacionais. Se o médico não tiver habilitação, não tiver médico habilitado naquele local, pode ser contratado outro, mas preferencialmente e cada vez mais a legislação está exigindo que ele tenha a especialização, né? Fazer a avaliação e atividades críticas. Por quê? Porque se você não faz uma avaliação periodicamente do plano, você não sabe se aquele plano está correto, né? Até porque o PGR, o risco, precisa ter retorno, né? O seu risco que existe no PGR e as patologias que tem apresentado, elas são condizentes ou tem mais doenças cuja exposição a um determinado risco não está constante no PGR. Isso é um retorno importantíssimo na hora que você vai fazer uma avaliação de todos os seus funcionários, doentes ou não, né, dos exames, como a gente vai ver aqui mais para frente. No planejamento do PCMSO deve constar os riscos e agravos esperados naquela empresa, né? De forma que qualquer médico que vá depois assumir sabe, por exemplo, que teve muito PAI, ou que depois que foram feitas as reformas e as adaptações de proteção, não teve mais. Então, é preciso ter descrição de agravos, né, esperados, o planejamento dos exames, conforme os anexos da NR7, né, porque para cada exposição nós temos, então, os exames exigidos, né, quando a gente for discutir a NR7, que tem, então, as exposições. Critério de interpretação. Não adianta falar, você faz o exame periodicamente cada 2 anos. E aí? O exame, qual é o limite de segurança, o limite de tolerância? Precisa estar no PCMSO. Ele deve ser conhecido por todos os médicos. Se a empresa é muito grande, tem mais de um médico, todos têm que conhecer o PCMSO, não só aquele, por exemplo, que atende os trabalhadores com maior exposição de risco, né? Porque você pode sair, você pode estar tendo mudanças ali no setor, então é preciso que todos conheçam, né?
E o relatório analítico, quer dizer, nós vamos ver, é importante porque ele vai fazer uma análise daquilo que aconteceu num certo período, seja anual, bianual, né? Isso é atividade exclusiva desse médico, né? Então, deve constar no PCMSO todos os exames, o admissional, antes das atividades, logicamente, o periódico, né? Geralmente ele é anual quando tiver risco e é cada 2 anos quando não tiver ou tiver risco menores, né? Quando o trabalhador ficar afastado e retornar ao trabalho, né? O exame de retorno deve ser feito, principalmente se já ficou mais de 30 dias afastado. Se teve, então, uma mudança de reabilitação ou readequação no trabalho, também deve ser feito o exame. E também na hora de sair. Depois da demissão, tem o prazo de 10 dias para que o trabalhador seja submetido ao exame demissional, né? Se, logicamente, ele tem um exame que foi feito a menos de 130 dias naquele grupo de baixo risco, ou menos de 90 dias no grupo de risco maior, ele também pode ser considerado. Então, exames ocupacionais é uma atividade exclusiva do médico, mas deve constar todas essas diretrizes, essas orientações no PCMSO, tá certo? Assim como os exames de laboratório, exames de imagem, exame de laboratório clínico, né? Se houver risco na PGR, no plano de gerenciamento, né? Ou então acima da exposição, deve estar em constante, então, né, nesse PCMSO. A coleta de exame, nós temos um anexo, né, que você não precisa decorar, mas é preciso saber, por exemplo, de quanto em quanto tempo você deve fazer o controle bioquímico, né, de pessoas, por exemplo, expostas a produtos nocivos, como chumbo, tolueno, benzeno, né? O exame, por exemplo, de imagem, né, de pulmão, para quem está exposto, por exemplo, a pneumonia acídica, por exemplo. A periodicidade, então, tem nesse quadro dessa NR7, quadro 1 e 2, né? E ele deve, geralmente a cada 6 meses, mas pode ser antecipado ou postergado, aproveitando a melhor hora para fazer. Quando o trabalhador trabalha de forma sazonal, isso é por um período do ano, logicamente o exame deve ser feito quando ele estiver trabalhando, né? Não quando ele estiver sem trabalho. Por exemplo, o pessoal da Petrobras, por exemplo, né? Os exames laboratoriais, como voltei a falar, tem então nesse quadro 1 que acompanha o anexo, nós não vamos agora fazer detalhes, a gente pode até discutir depois, né? Mas o que é importante? Se você pediu o exame obrigatório e naquele momento que chegou o resultado não vai ter exame clínico, porque não é hora do exame de consulta clínica, mas mesmo assim o resultado você deve comunicar ao trabalhador, ao empregado, e dizer o que significa aquele exame. Não é assim, o senhor fez alguns exames, estão normais. Ah, tá. E o que é normal? E o que é esse exame? Não, o senhor fez um exame de raio-x, por exemplo, como esse médico está olhando, né? E o exame está bom, está normal, apesar da sua exposição. Quer dizer, o senhor está exposto a um agente sólido que pode prejudicar o pulmão, mas o senhor está bem, está protegido, continue trabalhando dessa forma. Então, veja, sempre que for pedir exame, ou o exame chegou, você deve comunicar o resultado e o significado desse exame, né? Então, esse quadro 1 está muito bem especificado, quais exames que você precisará de pedir, ou então, no caso de uma exposição, ou você desconfiar que já tem um problema mais grave, poderá pedir com uma periodicidade menor do que está constando no quadro 1, tá certo? O atestado de saúde ocupacional, ele deve ser emitido em cada exame clínico e deve ser disponibilizado para o empregado. Nós vamos ter uma aula específica da ASO, né? E esse exame, então, tem esse atestado tem algumas peculiaridades que devem ser obedecidas, né? Inclusive com as aptidões para o trabalho naquela função, por isso que não é um atestado que a gente está acostumado, por exemplo, para fazer uma atividade física, não é? Então, vai ser motivo de uma aula, tá? Qual é a conduta, então, que o médico deve tomar e que deve constar, então, no PCMSO?
É aquilo que nós colocamos. Exames complementares sem exame clínico tem que estar anotado no prontuário, mesmo prontuário sendo eletrônico, né? Você deve colocar e deve colocar o significado, né? Isto é, não vai dizer exame normal, não. Exame de raio-x de pulmão feito nessa data está normal. E aí, na hora que você for entregar para o empregado, como disse, tem que estar dizendo o resultado e o significado. Quando a exposição for excessiva, como nesse quadro 1, né, informar o PGR, por exemplo, se ele está acima daquilo e você desconfia que no PGR, no plano de gerenciamento, não está adequadamente classificado aquele risco. Vamos lá. Lá no PGR tem que aquele nível de ruído está dentro do aceitável. Mas você vê que você está tendo vários trabalhadores daquela seção já com déficit auditivo. Você deve informar a equipe que fez o PGR que você está tendo muito problema de audição já detectado, né, mesmo que esteja inicialmente naquela sessão, e você viu que o risco lá está sendo, vamos dizer, subdimensionado, né? Então, exposição excessiva a uma doença, além da comunicação ao PGR, você deve, então, realizar o exame mais vezes. Então, mesmo que não é mais vezes, você deve estar colocando que um exame anual, por exemplo, não adianta ou fazer porque aquela exposição está sendo acima do normal, provavelmente, né? Então, assim, esta conduta médica no PCMSO vai realmente muito da dedicação e do comprometimento do médico na hora de você fazer a tarefa, né? Seja colocando o prontuário corretamente preenchido, seja colocando os exames também, resultado, fazendo a avaliação do risco e da saúde do seu paciente, trabalhador na tua frente, porque, veja, o trabalhador, ele não é um paciente como o paciente doente na sua clínica, na unidade de saúde. Mas ele não deixa de ser relação médico-paciente naquele momento. Então, tudo que você faz para o seu paciente na informação de resultado de exame, anotação de prontuário, uma história bem feita, vai valer aqui também, né? É lógico que esse trabalhador, ele tem já sua história contada e você acompanhando ao longo do tempo. Algumas coisas você não vai perguntar mais vezes, mas todo o ritual de relacionamento, de respeito, de resultado de exame, você deve manter. A emissão da CAT, quando no afastamento, né, você deve ser feito muito bem substanciado para encaminhamento quando for o afastamento mais de 15 dias, né? E outros empregados nas mesmas situações, você também deve ser objeto da sua atenção. O prontuário de um empregado, você como médico do trabalho, deve ser guardado por 20 anos, né? E quando houver troca de médico, deve também haver a transferência de todas as informações e documentos daqueles trabalhadores para não haver descontinuidade, né? E os prontuários eletrônicos deverão ser segundo as normas regidas pelo Conselho Federal de Medicina, né? E o que é esse relatório analítico? Então, anualmente, ou pelo menos está definido no PCMSO, que você deve fazer no final de um período, por exemplo, num ano, fazer um relatório de tudo que você fez. Número de exames médicos, número de exames laboratoriais, estatísticas de resultados anormais, né? Exames complementares que foram feitos por setor, por função, a incidência e prevalência das doenças relacionadas ao trabalho, olha aí as noções de epidemiologia que deve ser aplicado no seu ambiente de trabalho, informações sobre CAT, né, e análise de comparação para você fazer uma discussão. Então, o relatório analítico não é para você fazer e guardar. Ele deve ser feito para uma discussão entre a Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho, a CIPA, e a PGR, e o Programa de Gerenciamento de Risco.
Só assim vocês vão chegar à conclusão se realmente o PGR está correto e se a CIPA está fazendo o seu trabalho, né? Então, por exemplo, empresa de grau de risco baixo, né, o relatório ele pode ser simplificado quando tem menos de 25 empregados. E uma empresa de grau de risco maior, que é classificado de 3 e 4, até 10 empregados, né? Então, situações de empresas pequenas que têm faturamento menor, como essas, a MEI, a ME e a EPP, né, elas poderão ser desobrigadas a fazer o plano, né? Mas isso não quer dizer que ela está dispensada de fazer os exames periódicos, o admissional, o demissional, né? E também o ASO, né? O Atestado de Saúde Ocupacional. Então, independente do tamanho da empresa, do faturamento, né? Ele deve preservar a saúde dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais, tá certo? E o relatório analítico está dispensado, mas vocês veem como eles também têm que ter essa observação, né, de fazer esses controles periódicos, né, isso é muito importante, né. Então, veja, essa portaria deste ano, março deste ano, ela veio trocar o PPRA pelo PGR, né, porque o PGR, qual é o objetivo? O ambiente, né, a higiene, os fatores existentes naquele risco, deve estar tudo dentro desse plano e a identificação dos riscos daquela empresa. E o PCMSO é tudo que acabamos de falar, dos exames periódicos, do acompanhamento em toda a vida laboral do trabalhador, a mudança de função, ou de reabilitação, ou de readaptação, né? Deve constar, então, todo o conhecimento da medicina do trabalho, que inclui a legislação previdenciária e trabalhista, né? E aqui na interface, os exames médicos, né? Então, mudou de PPRA para PGR, que agora muito mais gerenciamento desse risco, inclusive com algumas alterações de nível de tolerância, de medição, né? E também o relatório analítico que já existia, mas que o PCMSO fazia, talvez de uma forma não muito significativa, né? Então, essa intersecção entre o programa de gerenciamento de risco e o programa de controle médico da saúde dos trabalhadores e também esse ASO são elementos que devem ser observados a partir desta portaria, cuja data de implementação para todas as empresas vai ser assim, no máximo até março do ano que vem. Então, eles vão ter que se adequar a essa nova realidade, né? Muito obrigada.